né? Passou pela cabeça dele, inclusive, que ele poderia voltar para o território de Portugal, sua terra natal, mas ele tinha assinado o documento que em 10 anos ele tinha essa responsabilidade. Então ele desce lá em Cabedelo, encontra as tempestades, tem muitas baixas, desce em Cabedelo, e quando ele chega em Cabedelo, o que ele encontra? Olha ali que eu escrevi no slide. Os restos mortais dos seus conterrâneos, aqueles da primeira expedição, e tinha uma coisa interessante quando ele viu os restos mortais. Ele encontrou os ossos, e dentro dos ossos não tinha nem mais o tutano. Foi os índios canibais, né? Como eu falei na aula passada, chuparam até o tutano, cara. Todo mundo olhou para aquilo ali e ficaram desesperados. E o que eles fizeram? Eles começaram a derrubar a árvore, começaram a juntar madeira na frente para tentar fazer uma espécie de uma barricada, juntando pedra, juntando areia, fazendo um monte de areia, porque os índios podiam atacar. E eles foram se concentrar naquela ilha que eu falei para vocês na aula passada, a Ilha da Restinga. A Ilha da Restinga, que é exatamente uma forma de coração, rodeada pelo rio Paraíba, no lado sul, Cabedelo, onde eles desceram, e no lado norte, a Praia de Lucena. Então os índios estavam descendo pelo lado norte, vindo da Baía da Traição, que é limite ali com o Rio Grande do Norte, chegaram na Praia de Lucena e começaram a atacar. E a proporção, cara, era assim, 1 para 300, 1 para 350, 1 para 300, a quantidade de português para índio potiguara. Foi uma matança. Só sobreviveu quem conseguiu entrar nos barcos e ir embora. E entre eles, dos fugitivos, estava o Frutuoso Barbosa. Entenderam? A terceira expedição. Bom, o Frutuoso Barbosa, né? Tá ali a pergunta do Luan. Ele chegou a voltar para Portugal? Chegou a voltar para Portugal. Aí quando ele volta para Portugal, o que acontece? Ele volta para Portugal já para encontrar o rei, o Dom Henrique, e quando ele vai conversar com o cardeal Dom Henrique, não é mais o cardeal Dom Henrique que estava no poder. Ele ficou um tempo em Salvador, passou 6 a 7 meses mais ou menos em Salvador, porque estavam sem embarcações para poder ir para Portugal. Só a viagem para Portugal durava de 2 meses, às vezes até 2 meses e meio. A viagem precisa mesmo de uma boa navegação sem tempestade, era 75 dias. Então você vê o quanto tempo que se demorava para voltar para Portugal. Quando ele volta, quando ele chega em Portugal e vai ao Castelo do Rei, lá em Lisboa, quem que ele encontra? Não é mais o cardeal do Henrique, seu amigo cardeal do Henrique tinha falecido. E quem é que estava no poder? Quem sabe? Responde aí. Quem estava no poder, quem era o rei de Portugal nesse momento com a morte do cardeal do Henrique? Ah, professor, a gente tem que saber a história agora da realeza de Portugal? Tem, pior que tem. Era o rei da Espanha, né? O rei da Espanha, Dom Filipe II. Beleza? Estou vendo aqui que alguns acertaram. O Luan acertou, o Thiago também, o Tássio de Lima. Beleza? Então vamos ao próximo slide. O Eider está dizendo que se dizia ser primo. Na verdade, ele era um primo terceiro. Ele tinha parentesco mesmo, sanguíneo, mas ele era um primo terceiro do Dom Sebastião, que tinha falecido. Ok? Tem gente que diz que é primo segundo, mas na genealogia, a árvore genealógica, ele era primo terceiro. Vamos lá. Próxima expedição, então, que é o nosso quinto slide. Tem lá o rei de Portugal, então, vai ser o Dom Filipe II, que ele é rei de Portugal e rei da Espanha, que é o rei da União Ibérica. Aí como? Quem controla, né, a administração portuguesa agora vai ser a Espanha. Óbvio que a Espanha queria que a liderança da expedição ou de qualquer ação militar fosse dos espanhóis. Então, o rei Dom Filipe II vai mandar como líder mor principal, né, guerreiro da Espanha, aquele primeiro nome ali, ó, que vem por mar para conquistar a terra da Paraíba. É o Diogo Flores Valdez. Só que o Valdez, ele não sabia o caminho. Então ele tem que ter o quê? Um guia. Chamado de líder também, para não pegar mal, mas na verdade ele estava servindo só como guia, que a palavra dele não adiantava nada. Que a palavra de quem agora tinha a primeira voz, né? Tinha mais poder. Era a Espanha. Então o Frutuoso Barbosa
de Portugal, ele vai ajudar mostrando o caminho para a conquista da Paraíba. E essa expedição ela sai por mar e terra ao mesmo tempo para chegar na Paraíba. Veja, saindo de Pernambuco por mar e terra ao mesmo tempo, quem é que chega primeiro na Paraíba? A comitiva terrestre ou a comitiva marítima? Qual que é mais rápido? A marítima, óbvio, né? Comitiva marítima. Então chegaram primeiro os navegadores Diogo Flores Valdez e Frutuoso Barbosa, e chegando, eles também encontraram os restos mortais da terceira expedição agora, e vão se prontificar em tentar eliminar a chegada desses potiguaras que pudessem atacar. Então o que eles vão fazer? Vão entrar pelo Rio Paraíba e vão avistar logo de cara embarcações francesas. Essas embarcações estavam desocupadas, ou seja, significa que os franceses tinham descido no território dos índios potiguaras e estavam fazendo realmente aliança com os potiguaras. O Casterron, que é o líder terrestre que você está vendo ali, ele entra na embarcação do Valdez, pega os canhões e atira, destruindo as naus francesas. O Casterron, ele chegou na comitiva terrestre 2 semanas depois da comitiva marítima. E ele foi conduzido pelo Felipe de Moura, que era o capitão-mor de Pernambuco, e o Martim Leitão, que era o ouvidor-mor do Brasil nessa época, o ouvidor geral, que conduziu a comitiva terrestre até Igaraçu. E de Igaraçu ele voltou, porque ele tinha que voltar para ajudar na administração de Pernambuco e depois voltar para a Bahia. Tranquilo? Então veja os nomes ali, ó. É importante você saber esses primeiros nomes que você está vendo aí, ó. Diogo Flores Valdez e Francisco Casterron. E já caiu em prova também perguntando do Frutuoso Barbosa. O Frutuoso Barbosa é o que mais veio na conquista da Paraíba. Ele veio na terceira expedição, veio na quarta expedição e veio na quinta expedição. E depois ele vai se tornar o segundo capitão-mor da Paraíba. Beleza? Então, voltando à sequência dos slides, você está vendo lá, ó, Valdez, junto com o Casterron, destrói as naus francesas. E ao destruir, eles vão ter que ter o cuidado de construir um local de proteção, que é um forte pequeno de taipa. Pau a pique, taipa, é barro prensado nas varetas da própria madeira do mangue da região. Eles levantaram as paredes do fortinho, que deram o nome, por ser na data, né, que eles construíram o forte em homenagem ao Santo Tiago, botaram o fortinho em São Tiago, mas tinha que ter, tinha que puxar o saco do rei de Portugal e Espanha, o rei Dom Filipe. Então o nome oficial do primeiro forte da história da Paraíba é o Fortinho São Filipe São Tiago. Tranquilo? Aí os índios chegaram, potiguaras, apoiados pelos franceses, e começaram a atacar. Beleza? Essa quarta expedição foi uma luta horrenda, porque vai ter aí índios potiguaras, ajudados pelos franceses, lutando contra os portugueses e espanhóis. Cuidado! Nessa luta ainda não tem a participação dos tabajaras. Você já ouviu falando hoje o nome Tabajara? Só agora, né? Então, cuidado. Os tabajaras, eles só chegaram na Paraíba em dezembro para janeiro, né? Dezembro de 1584 para janeiro de 1585, num território que é chamado hoje de Ilha do Bispo. Você vai ouvir esse nome várias vezes, em Ilha do Bispo. Vai ser a grande concentração, a aldeia dos tabajaras aqui em João Pessoa. Não existe mais não. Tranquilo? Deixa eu ver as perguntas aqui da galera. Não respondeu, Expedição Marítima, Tiago José. Professor, curiosidade, por que os índios acreditavam nos franceses, tipo, ser receptivo? Porque, na verdade, os índios já sabiam que existiam homens brancos que estavam dominando o continente. Os índios se comunicavam. Então, quando os franceses chegaram aqui no território do Brasil, no Rio Grande do Norte, eles só chegaram no Rio Grande do Norte fazendo aliança com os índios, porque os índios já sabiam que ia chegar um homem branco, porque os índios já tinham se comunicado com índios do Pará, índios do Pará já tinham se comunicado com índios da América Central, e as informações corriam, sabiam que iam chegar. Não era assim internet, óbvio, né? Mas o pessoal demorava, mas sabia. Depois de um ano, pelo menos, os índios da Paraíba sabiam que ia chegar homem branco.
E esse homem branco ia chegar para tomar a terra. Então os franceses disseram que eram os homens brancos bons, que eles não iam tomar a terra. Por isso que na história do Rio Grande do Norte e da Paraíba, não tem a tomada da terra pelos franceses. Eles só fizeram uma aliança com os habitantes para poder retirar o pau-brasil. Os franceses eles dominaram, foi o Rio de Janeiro, e dominaram também o Maranhão, beleza? Mas não conquistaram nem o Rio Grande do Norte nem a Paraíba. Tranquilo, né? Aí o Luan falou assim, acredito porque os franceses agradavam eles com o escambo, né, que eu falei na aula passada para vocês. A troca de produtos por produtos, ou produto por mão de obra indígena, para poder carregar os barcos com o pau-brasil. Beleza? Vamos voltar ao finalzinho desse slide aqui, que eu tenho uma coisa muito importante para explicar a vocês. Olha só. Perceba, o Fortinho São Felipe São Tiago, eu acho que cabe mais ou menos assim, umas 200 pessoas dentro, tipo elevador lotado, sabe? Elevador lotado, umas 200 pessoas dentro. Entenderam? Então, como é que esses caras conseguiram sobreviver 8 dias de ataques? Segundo os livros, e principalmente o principal livro aí do José Otávio, né? José Otávio de Arruda Melo, vocês podem ler as questões que eu mandei para vocês, que Fábio já mandou aí para o e-mail da galera, que as questões têm um enunciado finalzinho lá, História da Paraíba, José Otávio de Arruda Melo. Pois é a principal referência. Eu falei na aula passada, eu vou falar em toda a aula disso para vocês. Quando fala aqui desse livro, sobre os índios e tal, os índios tabajaras, eles chegaram de dezembro de 1584 para janeiro de 1585. Quando chegaram lá, os homens indígenas que estavam atacando os homens brancos no Fortinho São Felipe São Tiago, saíram todos para ver que história é essa de uma multidão de índios chegando na Ilha do Bispo, ou seja, no que a gente chamou de Centro João Pessoa. Todos os índios potiguaras que estavam atacando o Fortinho São Felipe e São Tiago foram ver quem eram os índios que estavam se aproximando. Foram encontrar com os índios tabajaras, beleza? Então, quando todos os índios potiguaras saíram, deixaram de atacar o forte, que eles só conseguiram sobreviver, como eu estava dizendo, né, porque estava chovendo, aí pegaram água da chuva, e porque o Casterrão saiu e matou um cavalo para poder dividir para todo mundo lá, para poderem comer, eles só conseguiram sair de lá quando os potiguaras deixaram de atacar. O Casterrão até saiu, deu uma olhada, aí todo mundo, né, sobrevivente, que eram mais de 600 pessoas que atacaram os índios, mais de 600 homens brancos que estavam nessa expedição. Só sobraram mais ou menos os 200, é isso que eu estou falando. Então, desses 200, subiram nas embarcações e foram-se embora, meu amigo. O Casterrão ainda teve a petulância de voltar, pegou os canhões do navio e atacou a fortaleza, atacou o forte, atacou o Fortinho São Felipe São Tiago, ficou em ruínas. E até hoje esse Fortinho São Felipe São Tiago, se você vier aqui para João Pessoa, a gente pode fazer uma expedição ali, passando por essa cidade, que é chamada hoje de Forte Velho, em homenagem às ruínas do Forte São Felipe São Tiago, que hoje é chamado também Ruínas do Forte Velho. Ainda tem a torre lá, que é chamada Torre do Atalaia, beleza? Tranquilo, né? Então não deu certo a quarta expedição por causa também dos ataques indígenas. Os sobreviventes fugiram. Mas é importante você saber que chegaram quem? Os tabajaras. E eu falei na aula passada, os tabajaras vieram da onde? Da Bahia. Fugidos do litoral da Bahia, pegaram o curso do Rio São Francisco, que vem para o norte. Ao chegar no interior de Pernambuco e Paraíba, os índios tabajaras encontrados com os cariris, iam ser assassinados, e aí eles correram para onde? Para cá, para o litoral. Quando é que eles chegaram no litoral? Pela quarta vez que eu falo hoje, em dezembro de 1584 para janeiro de 1585, e chegando na Ilha do Bispo, quem é que vem recepcioná-los? Os potiguaras. Pausa, pensa nisso. Índio tabajara e índio potiguara, eles são do mesmo grupo linguístico. Isso significa o quê? Que eles souberam se comunicar. E aí vai ter um acordo territorial. Acordo territorial. Os índios potiguaras, legítimos donos da terra, falaram: índios tabajaras querem viver aqui
porque se forem para o interior vão ser mortos pelos cariris. Os cariris também são nossos inimigos. Beleza, querem ficar? Agora, fiquem da margem do sul do Paraíba, lá para o sentido de Pernambuco. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada o mapa? Os índios tabajaras vão ficar no sul do Rio Paraíba. E os índios potiguaras vão ficar ao norte do Rio Paraíba. Por quê? Por causa desse encontro, desse contato, desse acordo territorial. Tranquilo, né? Bom, ó, o Luan está dizendo que está lendo esse livro. Beleza. Luan, você é daqui da Paraíba, né, Luan? Vamos seguir o próximo slide. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando eu falo o nome dos locais, se quem for de fora da Paraíba ficar assim completamente perdido, aí você bota, professor, esse nome que o senhor disse aí dá para repetir? Ou então dizer mais ou menos onde é que fica para a gente ter uma noção, beleza? Para você ainda é melhor se você conseguir aí no seu computador, né, abrir outra janela, vai para o Google, como eu já disse, pega esse nome, joga no mapa, Google Maps, que você vai entender bem direitinho, tranquilo? Aí Luan de Campina Grande, né? Massa, dei aula 6 anos em Campina Grande, show de bola, muito bom. Foi lá no Colégio das Damas, foi só uns aulões que eu dava, era o Pro Saúde, uma lembrança aí muito legal, o pessoal de Campina Grande, a galera aí do Motiva também, que eu dou aula, valeu. Seguindo, quinta expedição, olha lá, 1585, essa data, você não pode esquecer dessa data. Lembra no ano passado eu falei, no Brasão da Paraíba tem, lá embaixo, 5 de agosto de 1585, está lá embaixo do meu slide também, olha aí, ó. Essa é a data da conquista da Paraíba, ok? Tranquilo? Vamos seguir, hein? Massa, o Rodrigo está dizendo aí que fez exatamente isso, né? Está abrindo aí os mapas para poder acompanhar a aula. Vamos com calma agora olhar essa expedição. Então a quarta expedição não deu certo, ataque, não é a mesma coisa, né? Os índios voltam. Vamos aqui, antes de começar a quinta expedição, dar uma recapitulada. Qual é a única expedição que ela é terrestre? A primeira, muito bem. O pessoal vai de barco até Pernambuco, mas de Pernambuco eles entram no território da Paraíba via terra, pelo chão, beleza? Cavalo. Qual é a expedição que vai ter o rei de Portugal, o cardeal Dom Henrique? Que vai ter o cardeal Dom Henrique como rei de Portugal? A terceira expedição, muito bem, Elizabeth. Qual das 4 expedições aí que vai ter o francês junto com os índios atacando com arma de fogo, os índios já com arma de fogo em cima do cavalo e tal? Qual é a expedição? A quarta expedição. A terceira expedição, os índios já atacam também com arma de fogo, mas os franceses não estão, beleza? Os franceses só atacaram, assim, de corpo presente, porque os portugueses tinham destruído suas embarcações. Beleza, né? Tá vendo? Não é difícil não, cara. É tudo questão de calma, entendimento. Pega esses slides aí, já disse, imprime, bota na frente da louça, né? Vai lá na louça dar uma olhada, na frente do armário, na frente do bojo, muito bem. Bojo é o pinicão. Vamos continuar a aula. A quinta expedição, veja lá, o rei de Portugal ainda é o mesmo, né? Dom Filipe II. O Dom Filipe II, ele, como é da União Ibérica, a União Ibérica vai até 1640. Mandei um material para vocês hoje que, para ajudar vocês, nesse material tem lá os europeus na Paraíba. Aí tem os portugueses, como eu já disse ainda há pouco. E vai ter a dinastia dos reis de Portugal. Aí você pode comparar aí as expedições, o tempo que o rei estava conquistando. Beleza? Nesse capítulo do material que você recebeu, não coloquei lá profundamente os holandeses na Paraíba. Por que eu não coloquei os holandeses? Que vai ter um capítulo dedicado só aos holandeses, beleza? Como tem no edital. Tranquilo, né? Vamos seguir. Tássio acertou, União Ibérica de 1580 a 1640, isso, 60 anos de domínio espanhol, tranquilo? É interessante você saber que nesses 60 anos teve um acordo entre Portugal e Espanha chamado de Tratado de
Tomar. Teve uma expedição chamada de Tratado de Tomar. Tranquilo? Digitei aí para vocês o Tratado de Tomar. Tratado de Tomar é uma cidade portuguesa, Tomar, que vai ser o palco de um acordo entre os espanhóis e os portugueses para decidir a administração das colônias portuguesas, né, do Império Português. E o que foi decidido? Que nenhum cargo público de português, nenhuma terra portuguesa e nem os cofres portugueses serão roubados pelos espanhóis. O que os portugueses vão fazer é juntar toda a população portuguesa nas colônias e explicar os novos impostos. Os portugueses terão que pagar impostos aos espanhóis. Mas vamos combinar um negócio aqui. Teve espanhol que se deu bem, viu? Teve espanhol roubando sim. Tranquilo? Tiago disse que travou tudo. Atualiza, Tiago, que eu volto para você. Beleza. Então, olha, a quinta expedição. Quem é o líder da quinta expedição? João Tavares, juiz de órfãos de Olinda. Aí você olha, né? Teve expedição que tinha um ouvidor-mor, tinha expedição que era o próprio governador-geral do Brasil, aí um juizinho de órfãos de Olinda. Por que João Tavares é o líder dessa expedição? Quem souber por que João Tavares é o líder dessa expedição, eu mando aí para Fábio, ou então para sua casa, se você manda um endereço, um livro de História da Paraíba. Por que João Tavares? Ninguém? Porque ele é o cara, essa é ótima. Não. Olha só, é porque eu já acabou o tempo. Não posso perder tempo de aula aqui não, foi só o tempo de eu tomar um gole d'água. O João Tavares, ele já tinha tido contato com os índios que acabaram de chegar. O João Tavares, ele já tinha lutado na Bahia na expulsão dos potiguaras lá de Salvador. Então ele conhecia o cacique Tabajara. Qual o nome do cacique Tabajara? Tá ali, ó, no slide. Braço de peixe. Piragibe é o cacique Tabajara. Piragibe significa braço de peixe. João Tavares já tinha tido contato com ele. Então veja, olha só, presta atenção nessa expedição. Os índios potiguaras estão no norte da Paraíba. Os índios tabajaras estão no sul da Paraíba. Estou me referindo a litoral, viu, pessoal? Litoral. Quem é que está mais perto dos portugueses? Tabajaras ou potiguaras? Os tabajaras, que estão ao sul. Ou seja, estão na fronteira com Pernambuco. João Tavares é juiz de órfãos de onde? De Olinda, Pernambuco. O João Tavares também, ele é um exímio, né? Um talentoso atirador. E ele decidiu, então, ir conversar com o Tabajara, Piragibe, ensinar os Tabajaras a usarem arma de fogo, montarem a cavalo, prometendo terras nesse território, se eles se aliassem aos homens brancos. João Tavares não quis nem conversar, apaga. Piragibe não quis nem conversar com João Tavares. Não quis nem saber de João Tavares. Sabiam disso? No primeiro momento, o Piragibe, cacique dos Tabajaras, não quis saber de conversa com João Tavares, porque foi expulso da Bahia por causa do Exército Branco. Sabe o que aconteceu? O índio Tabajara começou a olhar para o outro lado do rio, começou a ver que a terra é mais fértil do outro lado, os frutos são melhores do outro lado, tem mais animal para caçar do outro lado. O outro lado quer dizer lado de quem? Dos potiguaras, né? Começou a atravessar o rio. Entenderam? Gente, o rio não é o rio Amazonas, não é lago, não é o rio Nilo, não. O rio onde eles atravessavam é bem estreitozinho. O território mais ou menos ali onde eles atravessavam, da Ilha do Bispo, a largura do rio dá praticamente numa cheia, né? Uns 150 a 200 metros. Dá para atravessar nadando. Sabiam fazer canoa, né? Muito bem. Então eles atravessaram e, ou seja, o que eles fizeram? Eles desrespeitaram
o acordo territorial com os potiguaras. Então, os potiguaras fizeram o quê? Declararam guerra. Declararam guerra. Então, foi uma guerra intertribal. Intertribal, digitei errado. Intertribal. Essa guerra intertribal, quem foi que gostou, hein, dessa guerra intertribal? Os portugueses e espanhóis. Por quê? Na União Ibérica, então os portugueses e espanhóis estavam aonde? Em Pernambuco. Diogo Flores Valdez, Francisco Casserron, Martim Leitão. Olha, pode olhar no slide anterior. Pode olhar no slide anterior que você vai ver os nomes dos caras. Ó. Martim Leitão, Felipe de Moura, Casserron, Valdez, Frutuoso Barbosa. Esses caras todos estavam em Pernambuco para organizar a nova expedição. Todos eles falaram o seguinte: vamos esperar, não vamos atacar ainda. Deixa eles se matarem, deixa o Piragibe precisar realmente da nossa ajuda. E não deu outra, foi o que aconteceu. O próprio Piragibe precisou da ajuda. E no dia 5 de agosto de 1585, João Tavares vai com uma comitiva na entrada do território, que é chamado de uma baía, exatamente porque faz uma curva, né? Faz uma curvazinha, a baía da Traição, hoje é chamada Baía da Traição, esse território. Por que é chamado Baía da Traição? Porque o cacique Piragibe aceitou a ajuda do João Tavares. Os dois apertaram a mão, fizeram uma aliança entre índios e brancos, traindo quem? Outros índios. Então, índio trai índio para ficar do lado do homem branco. Por isso que se chama Baía da Traição. Beleza? Não tem nada a ver com chifre, não tem nada a ver com cangaia, não. Traição nesse sentido, não. Viu? Beleza? Então, foi feito esse acordo no dia 5 de agosto. E no mesmo dia 5 de agosto, eles começam a querer escolher um local para começarem a botar a primeira proteção, porque entraram, né, 2 barcos grandes, portugueses e espanhóis, conseguiram entrar e cuidado, para entrar ali, eu falei na aula passada, é muito difícil, lembra? Para entrar no Rio Paraíba é o Rio Torto, Rio Caudaloso, raso, por causa do assoreamento. Na entrada para o alto mar tem muitos recifes ali, tem muitos corais, então entraram 2 barcos, com canhões, armas de fogo, tudo, armas espingardas, né, e revólveres, munições, né, pólvora, e eles tinham que escolher um local para poder guardar essas munições ou receber novas. E aí eles olham para uma colina. E o Diogo Flores Valdez fala: a construção vai ter que ser lá em cima. O Frutuoso Barbosa não gostou, já estava cansado, já perdeu um filho, já perdeu uma mulher, né, na quarta expedição também a mulher. E ele não queria mais saber do território. Na verdade, o Frutuoso Barbosa estava preso aqui ao território, porque ele assinou aquela provisão que durante 10 anos tem que ficar e conquistar a Paraíba. E aí, quando o Frutuoso Barbosa, vamos fazer aqui mesmo, rapaz, na beira do rio, vamos construir aqui, a gente constrói a cidade aqui. Aí o Casserron e o Valdez olharam para ele assim, né, de rabo de olho, e falaram: esse cara, não sei não. Se a gente constrói aqui, Frutuoso Barbosa, é fácil o alvo, vai ser muito mole, muito fácil para os índios atacarem. Tem que construir lá em cima, porque lá em cima a gente consegue ver ele se aproximando. No alto daquela colina a gente consegue construir e a gente consegue atacar de cima para baixo. Até a gravidade vai ajudar se faltar arma. A gente corta a árvore, empurra em cima dos índios, joga a pedra. Entenderam? Então lá no alto da cidade é que vai começar, ou no alto da colina é que vai começar a cidade. Por isso que João Pessoa, atenção no que eu vou dizer, hein? João Pessoa, eu falei na aula passada, vou repetir, é a única cidade que é capital litorânea do Brasil que começa a ser construída do centro para a praia, depois volta para o centro e depois vai para o interior. Vou repetir. Constrói-se na colina. Na margem do rio eles olham e constroem a colina. Na colina constrói a cidade. Lá no alto da cidade, depois de muito tempo conquistando o resto do território litorâneo, aí eles vão começar a construir na orla, para depois de muito tempo começarem a querer ir para o interior. Então, por isso que eu falei na aula passada, que a conquista do território paraibano é uma conquista num movimento retrógrado.
porque vai do centro para a praia, da praia volta para o centro e do centro para o interior. Beleza? Tranquilo, né? Eu mudei a posição aqui um pouquinho para poder... Beleza, né? Aí veja, lá no centro então, da cidade, lá no topo da cidade, eles vão começar a levantar umas paredes também, de forma retangular, para poder guardar as munições. Onde eles guardam as munições é chamado de Casa da Pólvora. E aí eles tiveram que assentar, então, a rua de barro, né? Cortaram, tiraram a árvore, assentaram essa rua de barro e levaram até lá em cima essa rua. No meio da rua tem a Casa da Pólvora. Sabe qual é o nome que deram a essa rua? Hein? Rua Primeira. Hoje não se chama Rua Primeira, chama-se Ladeira de São Francisco, porque é onde dá acesso à Igreja de São Francisco. Depois começaram a construir a segunda rua. Sabe como é que chama essa rua? Se a outra era a Rua Primeira, como é que chama essa? Hein? Rua Segunda não, é a Rua Nova. A segunda rua da Paraíba chama Rua Nova, porque a primeira já estava velha, muito bem. E hoje essa rua se chama General Osório, em homenagem ao grande guerreiro, né? Patrono da cavalaria do Exército Brasileiro. E General Osório da Guerra do Paraguai, não é isso? E vai ter a Paraíba da Guerra do Paraguai, é a nossa, acho que é 7ª ou 8ª aula. Tranquilo? Em alguns materiais de história da Paraíba, em vez de estar o nome da segunda rua atual ser General Osório, está Duque de Caxias. Não está de todo errado, porque, na verdade, a General Osório, junto com a Duque de Caxias, era uma rua só, era uma extensão só, uma largura de quase meio quilômetro. Eles foram retirando mato, retirando árvore e foram construindo essa rua para dar acesso a uma outra colina, que é uma colina onde hoje é uma praça famosa chamada Pavilhão do Chá. Na verdade, o nome da praça não é Pavilhão do Chá, é Venâncio Neiva, ok? O Sérgio Filho está perguntando assim, qual o nome daquele rio por trás da linha do trem em João Pessoa, perto da rodoviária, o terminal da integração, que é a rodoviária. O nome do rio é Sanhauá. Sanhauá. Beleza? Rio Sanhauá. Tranquilo? O rio Sanhauá é um afluente, é um braço, né, do rio Paraíba. Tranquilo? Bem bonito. Quando você vier aqui para João Pessoa, ou alguém que já veio a João Pessoa, e vocês puderem visitar a famosa Praia do Jacaré, ou quem já veio, aquele ali, do pôr do sol do Jacaré, é o rio Paraíba, tá? O rio Paraíba, mais lá na frente à esquerda dele, né, olhando para o pôr do sol do Jacaré, à esquerda, você vai navegando e você vai até o rio Sanhauá. Lá do alto da cidade, você vê o rio Sanhauá. Tranquilo? Muito bonito. Estou convidando vocês, viu? Se vocês vierem aqui para João Pessoa, a gente vai fazer um passeio no centro de João Pessoa e também na praia do Jacaré. A gente sobe no barco, no catamarã, e a gente faz esse passeio, tranquilo? Massa. Vou passar o próximo slide aqui, que já tem isso que eu estou dizendo a vocês. Bom, a fundação da cidade. Vocês estão vendo aí no slide, Qual é o nome da cidade? Real Cidade de Nossa Senhora das Neves. Por que se chama assim? Por que se chama Real Cidade de Nossa Senhora das Neves? Real, porque a capitania é uma capitania real, pertence ao rei de Portugal. Isso. E Nossa Senhora das Neves é por quê? Por que Nossa Senhora das Neves? Por que colocam os nomes dos santos ao conquistarem o território? Porque é o santo do dia. Sebastião falou ali. Muito bem, o dia 5 de agosto, cuidado para isso, hein? No calendário dos santos, no calendário espanhol, é Nossa Senhora das Neves. No calendário católico português não era, não. Mas quem é que está mandando aí? É Portugal ou Espanha? Espanha, né? Então, o calendário espanhol, calendário dos santos, lá na Espanha, dia 5 de agosto, é a Santa Nossa Senhora das Neves.
Atenção, porque eu vou dizer agora. Qual é o ano da conquista, 1585? Qual é o ano da fundação, 1585? Sabe quanto tempo eles levaram para construir a cidade? Você sabe quanto tempo eles levaram para construir? Hein? Cairo ali já respondeu. Em 4 de novembro é a fundação. Então, de 5 de agosto a 4 de novembro, em agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses. Foi uma cidade construída em 3 meses. E é a terceira cidade do Brasil, né? E ela não passou pelo processo de evolução, como eu disse semana passada. Ela não foi povoado, vila, freguesia e cidade. Porque a sequência é essa, né? Povoado, vila, freguesia e cidade. João Pessoa já nasceu cidade. Muito bem, ali o Franklin escreveu. Pô, tranquilo, né? Bom, cuidado. Outra coisa importante que eu devo dizer a vocês, presta atenção. Quem conquistou, quem tem o título de conquistador da cidade é João Tavares, que fez a aliança com o cacique Piragibe. Por isso ele vai ser escolhido para ser o primeiro capitão-mor da Paraíba. Quem foi que fundou a cidade? Para fundar a cidade tem que ser alguém de renome, que já tenha terras, que tem um título muito importante no Brasil. O ouvidor-mor do Brasil, o ouvidor-geral da época, era o Martim Leitão. Então, quem fundou a cidade foi Martim Leitão, mas quem conquistou no dia 5 de agosto foi João Tavares. Ok? Caiu isso em concurso. Quem fundou a cidade. E estava lá a opção João Tavares. E estava a opção Martim Leitão. Quem marcou Martim Leitão acertou. Já caiu em concurso também. Quem conquistou a Paraíba? Não tinha o nome João Tavares, só tinha o nome o quê? Martim Leitão. Tá errado, não tá? Tá. Você vai deixar de marcar? Não. Marque, porque a banca não considerou os recursos. A banca não voltou atrás. Beleza? Não foi IBFC não. IBFC normalmente é uma banca muito séria, volta atrás. Os seus colaboradores têm uma certa humildade, beleza? Para quem não sabe, a banca IBFC, ela fez um contato com historiadores da UFCG, né? E para dar um apoio na criação dessas questões, ok? Não sei quem são os elaboradores, mesmo que eu soubesse, óbvio, não ia dizer, tranquilo? Não, só estou dizendo a vocês que não foi um professor lá de Brasília ou de São Paulo que baixou o Wikipédia e elaborou a prova, não, tranquilo? É uma banca séria. Vamos à aula. Bom, tá ali no slide que eu coloquei para vocês, ó, muito importante, né? Algumas coisas ali como o que é preciso o capitão-mor fazer. Tá lá, ó. A colonização da Paraíba é pontilhada de momentos difíceis, além dos problemas de resistência do pequeno grupo de Martim Leitão e João Tavares, era necessário o quê? Vamos lá. Era necessário proteger os locais escolhidos para dar início ao povoamento. Então não é só conquistar, tem que proteger. Vigiar a barra do Rio Paraíba, a entrada do Rio Paraíba, que é a entrada de franceses e de qualquer outros aventureiros. Como eu já disse, os ingleses também passaram aqui pelo território, viu? Próxima aula. Os slides que eu mandei hoje, já dá para hoje e para a próxima aula, beleza? Você vai ver que eu não vou terminar todos os slides hoje, porque como eu entreguei atrasado, né? Eu tive problemas, não sei se o Fábio falou com vocês aí, eu tive problemas aqui, pessoais mesmo, para poder elaborar esse material a tempo de vocês estudarem. Então, os slides que vocês já estão vendo já são também os da próxima aula, para vocês também poderem estudar com antecedência para virem afiados, ok? Vamos continuar. Ter cautela com tribos cariris. Não são no interior? Esses índios no interior, a qualquer momento, podem atacar aqui o litoral. Sustentar defesa contra as investidas potiguaras. A Paraíba foi conquistada, mas quando fala conquista da Paraíba, não é toda a Paraíba não, gente. Quando fala conquista da Paraíba, é só a colina por enquanto. Não é a capitania da Paraíba toda não. Eu falei até na aula passada, né, a comparação que eu fiz assim, ó. O homem pisou na lua e disse que conquistou o universo. Não foi? Aí,
O português espanhol conquistou a colina, chamou de Real Cidade Nossa Senhora das Neves e disse que conquistou a Paraíba. Ainda falta muito para conquistar. Falta todo o território do litoral, que é a zona da mata, falta todo o território do interior ainda dos índios tapuias. Índios do interior tapuias. Beleza? Tinham que expulsar definitivamente os franceses e ter que conservar as alianças com os índios tabajaras. Por que tem que conservar a aliança com os índios tabajaras, hein? Vocês sabem? Porque precisa de mão de obra. O homem branco, ele tinha pavor de botar a mão na terra. Ele só dá a ordem. Então, os índios domesticados tabajaras, pela catequese jesuíta, que eu vou falar nas próximas aulas, os índios tabajaras, eles vão ser os braços e as pernas da construção da cidade. E depois da proteção também, porque os tabajaras, eles vão continuar ajudando na proteção do território. E depois até os seus descendentes vão ajudar na conquista do interior. Ok? Transferir colonos, né, de Portugal para cá, para a capitania, ou de outras capitanias para essa, e estabelecer uma economia estável. Qual seria a economia estável? Qual seria? Hein? Quem responde? Isso, pau-brasil. Pau-brasil. Muito bem, aí o Manuel respondeu cana. Olha o que eu coloquei no slide para vocês, uma coisa que eu falei na aula passada, e que teve gente aí que eu acho que não escreveu, ou ficou um pouco... pode ter ficado confuso, né? Vê o nome aí que eu coloquei para vocês, Ibirapitanga. Estão vendo? O nome Ibirapitanga. A palavra Ibira quer dizer madeira, e pitanga quer dizer vermelha. A madeira vermelha é o quê? Pau-brasil, né? Então você está vendo aqui, ó, coloração de pau-brasil, confecção de crucifixos, principalmente os jesuítas fizeram isso, né? Porque ó, o pau-brasil é uma madeira de fácil corte, né? Ela é moldável, ela é macia, dá para fazer crucifixo, botar no pescoço do índio e dizer que agora ele tem Deus. Esculturas e mobiliário, fazer móveis de pau-brasil, tem um bocado de cadeiras, sofás, poltronas, mesas de pau-brasil, lá no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a restauração interna das naus, você pode também usar para isso. E o jacarandá, que é outro tipo de madeira muito resistente, o jacarandá. O jacarandá também era usado para a restauração interna dos barcos e também para a produção de barcos menores. Não naus e caravelas, mas para os botes. Ok? Beleza, né? Então, a economia do pau-brasil é uma economia de exploração. Uma vez perguntaram assim, professor, dentro de uma questão de geografia, qual a primeira atividade econômica cíclica da Paraíba? A primeira atividade econômica cíclica da Paraíba. Vocês sabem? É a cana-de-açúcar. Por quê, hein? Porque o pau-brasil é de exploração só. O pau-brasil eles não plantavam. Não é uma atividade cíclica, tira e coloca, tira e coloca, tira e coloca, não. O pau-brasil é só tira. Tranquilo, né? Beleza, o pessoal está entendendo aí, em casa? Estou vendo que tem gente online aqui, ó. Alan, Davidson, Elizabeth, Elton não participou ainda, Elton, não vi seu nome aqui ainda, eu não li. O Igor também não. Igor tá aí? Foi tomar um cafezinho. Beleza? Vamos continuar, hein? Próximo slide. Observa aí qual é a economia estável. Falei disso na aula passada. Aí senti a necessidade de fazer esse slide para vocês aí, ó. Presta atenção, hein? Presta atenção. Você tá vendo aí, ó. MOI. Você tá vendo aí, ó. ML. E você tá vendo aí, ó. ME. Mão de obra escrava. Monocultura latifundiária. E toda a riqueza é voltada para onde? Toda a riqueza é voltada para mercado externo. Imagina, né? Que isso aqui que eu estou fazendo para vocês é como se fosse a ponta de uma seta, ó. Ó, toda a riqueza voltada para mercado externo.
Se falar no nome plantation, você tem que lembrar disso, cara. Plantation é um sistema econômico fundamentado no tripé da produção. Qual o tripé da produção? Mão de obra escrava, indígena e negra, monocultura latifundiária, cultivo de um produto só, numa grande extensão, voltada para a metrópole, que é o mercado externo. Tranquilo? Então vai ser implantada a cana-de-açúcar. E olha um detalhe, que tem inclusive exercício para você fazer sobre isso. O primeiro engenho da Paraíba já é no mesmo ano da conquista. Então, cara, observa que a Paraíba foi muito rápido. Foi muito rápido, assim, o seu processo de construção. Qual o primeiro engenho da Paraíba? Qual o nome? Tem que saber o nome do engenho. Não é difícil, não. A capitania não é real. A cidade não é real. Então é engenho real. Mas só que como é que fala do rei? Real não é do rei? Como é que fala do rei em espanhol? Hein? Como é que chama? Del Rey. Del Rey. Engenho Del Rey de Tibiri. Engenho Del Rey de Tibiri. É o nome do primeiro engenho da história da Paraíba. Tranquilo? Tinha como grande nome ali um pernambucano chamado Duarte da Silveira. Da Silveira. Quem veio já aqui na Paraíba sabe que a Paraíba ela tem 3 avenidas principais. Aqui na Paraíba tem 3 avenidas principais que ligam da orla ao centro, né? Na verdade 2 ligam da orla ao centro, que é a Epitácio Pessoa e a avenida chamada Beira Rio. A Beira Rio, o início dela é Duarte da Silveira. Por que o início dela? Porque ela foi iniciada, ou seja, foram retirados os matos, as árvores, e foi iniciada por esse economista pernambucano chamado Duarte da Silveira. Beleza? A Avenida Epitácio Pessoa, quando chega aqui mais ou menos a 1 quilômetro da praia, ela se desdobra, né? Ela faz uma bifurcação para a Avenida Rui Carneiro. Tranquilo? O colega Rodrigo está dizendo que não está visualizando as perguntas pelo bate-papo. Na verdade, eu estou fazendo as perguntas aqui no áudio. Acho que você não está visualizando as respostas, beleza? Vai ficar gravado. Eu não estou escrevendo nada além do que eu estou falando. Eu só estou escrevendo o que eu estou falando. Tranquilo? Depois você assiste gravado. É bom assistir de novo, com o caderninho do lado, com a sua apostila aí, que você está recebendo material impresso. Tá? Valeu. Vamos seguir. Quais são as atividades econômicas, então? A primeira é cana-de-açúcar. Observe esse slide aí que é massa, né? Para você poder fazer aí uma síntese, inclusive geográfica, né? Economia dentro da geografia da Paraíba. Uma dúvida só. Vocês já tiveram alguma aula de geografia da Paraíba? Já tiveram? Hein, Fábio? Tiveram aula de geografia da Paraíba? Só responda aqui para mim. Fábio, só me dá aqui um ok para eu... que falo de história, eu falo de geografia também, para eu ver mais ou menos dentro da programação de geografia, porque eu trabalho com os professores de geografia da Paraíba, eu sei mais ou menos em que momento que eles estão trabalhando um assunto, beleza? Pronto. Na quinta-feira, né? Professor Marinaldo, beleza. Marinaldo é legal, ele é bem didático, ele vai botar passo a passo. Quando o Marinaldo falar de cana-de-açúcar, ele vai falar dessas partes que você está vendo aí, ó. Eu vou dar uma síntese aqui agora que eu estou precisando falar da história, e da história vai ter um sistema patriarcal, que é a cultura, tá? O que é o sistema patriarcal? É o homem no poder, o homem dando as ordens, o homem à lei do território, mas não é qualquer homem, não. É o grande senhor de engenho. E quem é o senhor de engenho? O senhor de engenho é o dono da casa grande, beleza? Dono da casa grande. Tranquilo? Beleza.
Fábio, não tem problema não, viu? Professor de Geografia da Paraíba aqui, a gente consegue, tranquilo, viu? Não tem estresse não. Qualquer coisa, fala em particular comigo aqui que eu resolvo esse problema ligeirinho para você. Aí, ó, tem aquele nome ali, ó, engenho, tá puxando umas setinhas, tá vendo? Casa Grande, senzala, canavial, moenda e capela. Pelo amor de Deus, memorizem esses 5 nomes. Só pode ser engenho se tiver essas 5 partes dentro do território. É chamado engenho por quê? Porque é uma produção, cara, é uma engenharia de produção. A Casa Grande é a morada do senhor de engenho, dele, da esposa, que é a Sinhá, os filhos, senhorzinho, Sinhazinho, já viram novela, né? Sinhá Moça, não foi? Escravizaura, beleza. Se a Casa Grande é a morada da família do senhor de engenho, o que é a senzala? Responde para mim aí, o que é a senzala? Hein? Ninguém está respondendo. Dormiram, foi? Senzala não é escravo, não. Senzala dos escravos é o que dos escravos? Morada dos escravos. O Manuel respondeu. Aí, ó, Igor respondeu casa dos escravos. Luan respondeu prisão. Não. O escravo, ele não fica preso na senzala. Algumas senzalas podem ter o sistema de gradeamento, que é a prisão. Mas, normalmente, o escravo ele não é preso na senzala. Ele tem que estar preso ao relento, pegando chuva, pegando sol. Isso. Como é o nome daquele tronco lá que o escravo ele é preso? Na Praça do Engenho. Eu respondo outra pergunta depois, calma. O nome daquele pedaço de pau grande lá. Não é Pelourinho não, rapaz. Pelourinho é o nome do pátio na frente da Casa Grande. É o tronco, responderam. Mas melhor que tronco e cair na sua prova é o pau de sebo, viu? É que tem nas festas juninas aqui do Nordeste, brincar de subir no pau de sebo. Por quê? Porque o escravo, se ele consegue subir no pau de sebo, ele vai até onde é colocado o gancho superior da sua corrente e ele pode pegar aquela parte ali que já está enferrujada por causa da chuva, com um pedaço de pedra que ele pegou no chão e torar lá em cima, porque ele não consegue torar perto. Torar quer dizer quebrar aqui na Paraíba, tá? Ele não consegue quebrar a corrente perto do punho dele, não. Porque perto do punho dele, ele não vai ter distância de uma corrente para outra. Então ele sobe no pau, então por isso que passa um sebo, pau de sebo. É sebo, meu amigo, a chuva não pega não, é igual óleo e água, entenderam? E o Pelourinho é a praça na frente da Casa Grande. E no meio da praça que coloca aí o que o colega botou o tronco. Vai pro tronco, negão, entendeu? Massa, né? E por que tem que ser na frente da Casa Grande, o Pelourinho? Porque o Pelourinho não era só para castigo, não. O Pelourinho também é um ambiente onde todos os habitantes estão para receberem as notícias do administrador do território, que é o senhor de engenho. Por isso que quando você vai visitar Salvador, lá da Bahia, Farol da Barra, aí vai ali, vai para o mercado, né? Aí sobe no elevador Lacerda, quando chega lá em cima vai chegando na praça, e logo ali, perto da igreja de São Francisco, tem o Pelourinho, que é a concentração dos blocos carnavalescos, que é na frente da antiga Casa Grande. Eider Menezes, sua terra, está reconhecendo então, né, Eider? Beleza. Deu o exemplo da Bahia, que é mais famoso, né? Aqui, eles fizeram o Pelourinho na avenida chamada General Osório, que é a segunda rua da Paraíba. Ok? Linda sua terra, viu, Eider? Estou precisando voltar lá também. Bom, senzala, então, não é o dormitório dos escravos. Não é a casa dos escravos, é só o dormitório dos escravos. Porque escravo não era considerado pessoa, não era considerado gente, então não tem direito à habitação. É só um local de descanso para no dia seguinte ele ir para a labuta, para ele ir para o trabalho, beleza? É só o local de descanso. E não tem direito nem à comida, não, é ração, viu? Que é absurdo nossa vida anterior, né? Bom, somos todos descendentes de negro, não tem jeito não. Canavial, óbvio, né? Canavial pode ter outro nome, viu? Canavial também pode ser chamado de eito, beleza? Que é onde se plana e colhe isso, a cana. Moenda, gente, pode ser o local
Ou pode ser também a máquina que moe a cana, beleza? Pode ser um local que é chamado moenda e também pode ser usado para a máquina que moe a cana. Qualquer local que você está no Brasil, calor danado, e você quer tomar aquele caldo de cana geladinho. A máquina que moe a cana é a moenda. Só que as moedas, elas eram gigantescas, né, pessoal? Tem até lá na primeira aula, nos primeiros slides, tem o pão de açúcar, tem uma máquina que moe a cana, que é a moenda. E a moenda, ela vai ter, como você está vendo aí nos slides, dois ambientes importantíssimos, que é a casa onde se faz o açúcar, a casa do açúcar, e os pães de açúcar, e a casa do purgar. Purgar quer dizer esperar. Esperar o tempo necessário da fermentação do caldo para chegar no ponto do melaço. Entenderam? Então é onde se produz o melaço, a casa do purgar. Ok? E lá embaixo você está vendo que eu botei o nome gado, né? Cuidado, hein, gente? Na pecuária. A pecuária ainda não era uma atividade de grande porte no litoral. Por isso que a maioria dos historiadores não bota o nome pecuária, bota apenas gado. Porque no caso da Paraíba, até conquistarem o interior, o máximo que conseguiram aqui nos engenhos é cada engenho ter de 5 a 15 cabeças de gado. 5 a 15 cabeças de gado, nascia um bezerrozinho aqui, aí faziam ali uma festa, matavam um bezerro. As melhores carnes, as carnes mais macias, ficavam para a família do senhor de engenho, que são chamados portugueses ricos. As carnes de segunda ficavam para os portugueses pobres. Quem eram os portugueses pobres? Os trabalhadores do engenho. O mestre do purgal, o mestre do açúcar, os feitores. Quem é o feitor? O feitor é o nome, o feitor. Feitor ainda nesse começo não era ainda o que a gente chama assim de um policial do engenho, não. O feitor era o fazedor. Feitor. Ele fazia tudo. Então depois, com o tempo passando, ele foi distribuindo tarefas e passou a só policiar os trabalhadores. Então quando você assiste as novelas, os feitores, eles já são esses policiais do engenho. Tranquilo? Beleza, né? E a carne de terceira, hein? A língua, o rabo que se faz a rabada hoje, hein? A pata, né? Acaba fazendo um mocotózinho com a pata as patas do suíno, né? O porco e também do boi. O que faziam com esses pedaços? A língua do boi. Comiam, se aproveitavam de tudo. Não ficava nem para os portugueses pobres. Eles pegavam esses restos, jogavam no lixo da senzala, que a senzala tratavam como se fosse um lixo, né? E lá os negros pegavam e faziam a famosa feijoada. Feijoada, muito bem, Manuel, participando da aula. Tranquilo hoje não, hoje feijoada, fazer um churrasquinho, Copa do Mundo, vamos botar aí uma feijoada, né? É uma comida popular, as tripinhas assadinhas, né? Bem limpinha, bom demais, eu tô com fome nem já, mas vamos lá. Seguindo que a gente não pode perder tempo, 11h30 a gente vai parar, beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Observa que o gado, como eu estava dizendo, ele era uma atividade complementar do engenho. Vocês já viram quando eu estava falando da alimentação, né? Então o gado ele era usado também para alimentação, principalmente nas festas. Mas ele era usado como força motriz. O que é força motriz, hein? Para puxar o arado. Usavam o gado também como força para tração da moenda, a tração da moenda, né? O movimento giratório da moenda, da máquina, né? Também era movido pela força do gado, porque um boi substitui o trabalho de 8, 10, 12 negros. Beleza? O gado solto, ele não cuidado. Se ele fica solto, ele vai destruindo a lavoura. Usavam o gado aí, o último tópico ali você está vendo, né? Usavam o gado para poder puxar o carro de boi, que é a carroça. Locomoção. Gente, para quem não é daqui de João Pessoa, quem não é da Paraíba, Tibiri, onde tem o primeiro engenho, é longe da praia, cara. É praticamente, quem já vê a Paraíba, é perto daquela área ali do aeroporto. O aeroporto Castro Pinto. Então, dá mais de 15 quilômetros, deve dar quase uns 20 quilômetros.
Imagina os negros carregando as varas de cana no dorso, aqui nas costas, no seu lombo, até a praia. Para da praia levarem para Olinda exportar essa cana-de-açúcar, hein? Porque no começo, desculpa, exportar a cana-de-açúcar não, exportar o açúcar. Porque no começo eles levavam as varas de cana para Olinda, e Olinda que moía, até conseguirem construir um moinho. Quando conseguiram construir um moinho, que é a moenda, aí moía-se a cana, tirava o caldo e, como eu já falei, fazia o açúcar e fazia o melaço, né? As rapaduras ainda não. Era pão de açúcar. Tranquilo, né? Então eles tinham que ter o transporte, que era a carroça puxada pelo boi, que até hoje no interior se chama carro de boi. Então, voltando ao que eu estava falando, não podia deixar o gado muito solto, não. Tinha que encurralar ele de vez em quando, porque ele andando, ele matava o que era o maior lucro do território, matava as varas de cana-de-açúcar. Gente, açúcar nessa época, no século XVI, era muito caro. Um tabletezinho de açúcar, presta atenção, um tabletezinho de açúcar é como se fosse um cubo do tamanho de um dado de jogar assim, em jogo de tabuleiro. Sabe quanto é que valia aquilo na moeda de hoje? Dá mais ou menos 50, 60 reais no século XVI. Um tablete de açúcar. Os tabletes de açúcar lá em Portugal e na Espanha, eles eram guardados dentro dos relicários. Relicários são aquelas urnas de ouro, de metais preciosos, que guardavam os pedaços dos santos nas igrejas. Por isso que era o preço de ouro. Por isso que era ouro branco. Por isso que não pode confundir com o ouro branco do sertão, que é um algodão, que é o segundo ouro branco. Beleza, né? Rapaz, tá quente onde vocês estão aqui. Eu tô aqui em Manaíra, em João Pessoa, não bate um ventinho. Mas vamos continuar a aula, hein? Por isso que eu estou me vendo tirando o suor aqui o tempo todo. Continuando. Pecuária. Segunda atividade econômica. Aí você liga o que eu falei lá, que não podia deixar o gado solto no litoral, porque ele matava a cana, por isso que empurraram para o interior, né? A pecuária vai ser a atividade do interior, a primeira atividade do interior. O gado não conseguia viver no litoral em grande quantidade, por causa da incompatibilidade com a cana-de-açúcar, matava a cana-de-açúcar, então o gado foi empurrado para o interior. Ok? Olha lá, ó. O início da atividade pecuarista no século XVII. Beleza? Mais na frente eu vou falar da sequência, o processo de evolução da conquista do interior para vocês. Os gados são chamados gados de currais, porque esses gados eles vão ser encurralados, vai ser montado cerca, para o gado poder viver na margem dos rios. Então o gado ele vai ser encurralado na margem dos rios. Isso, vão seguindo os rios no interior e na margem dos rios, esse gado encurralado, as pessoas vão viver protegendo esse gado. Então os vaqueiros vão proteger o gado encurralado na margem dos rios. Tranquilo, né? Lembra que eu falei os vaqueiros? Só que esses caras, né, esses vaqueiros, eles só vão conseguir isso quando matarem os índios do interior. Qual o nome do grupo linguístico dos índios do interior? O nome do grupo linguístico dos índios do interior. Muito bem, Tássio. Tapuias. Cariri é o nome da principal tribo dos Tapuias. Massa. Olha para o quadro, outra pessoa que eu estou na sala de aula. Olha para o slide. Civilização de couro. Por que nasce a civilização de couro? Porque vai ser criado gado bovino, caprino, suíno. E de tudo se aproveita desse gado. De tudo. Não só o couro, não. Não só a carne, não. De tudo se aproveita. As patas, tudo. Você vier aqui para o interior da Paraíba, você come a buchada de bode. Viu? Beleza? Continuando.
Quem foi que fez essa conquista do interior? Quem foi que matou os índios tapuias no interior? Quem conquistou? Tá ali, ó. Tivemos entradas jesuítas, mas os jesuítas não tiveram sucesso, viu? Não tiveram sucesso. Quem consegue fazer a conquista do interior são os bandeirantes. Alguns outros entradistas, mas são principalmente os bandeirantes. Que os bandeirantes, eles eram contratados pelos homens do litoral para poder conquistar o interior. São contratados, beleza? São sertanistas de contrato. E essa guerra do homem branco do litoral, e alguns até com descendentes indígenas tabajaras, vão atacar os índios do interior. Essa guerra é chamada de Guerra dos Bárbaros. Guerra dos Bárbaros. Os três principais nomes de homens brancos ou famílias de brancos do litoral que vão conquistar o interior são esses aí, ó. Família Oliveira Ledo, com destaque para Teodósio de Oliveira Ledo, que é o principal conquistador do interior. A família Garcias Dávila, que veio da Bahia, do interior da Bahia, para conquistar o interior da Paraíba. E o Domingo Jorge Velho. Domingo Jorge Velho, ele é paulista, viu? Falei na aula passada. Depois de conquistar o Quilombo dos Palmares, de matar Zumbi, ele veio para cá para conquistar o interior da Paraíba. Lembra? Eu falei, conquistou Patos, conquistou a cidade paulista, a cidade ali de Sebastião. Beleza? E eles lutaram, então, contra os índios tapuias, que eram liderados pelos cariris. Então, a grande quantidade de índios do interior da Paraíba foram liderados pelos cariris. Então, por isso que é chamada Confederação dos Cariris. Ok? Massa. Seguindo, hein? A última atividade econômica da Paraíba colonial vai ser o algodão. Vejam o algodão. A cultura do algodão, o cultivo do algodão, é chamada de cotonicultura. Vai ter início no século XVIII, que é o algodão para exportação. Olha, presta atenção que eu não falei uma coisa da pecuária que tem a ver com isso aqui, ó, e tem a ver com a cana-de-açúcar. Acho que eu falei na semana passada, se eu não falei, vamos falar agora. Pecuária não pode ser jamais plantation. Por que pecuária não é plantation? Me responda aí no chat, por que pecuária não é plantation? Ninguém? É o delay, é? Tá lento, né? Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do colega aqui, ó. Ah, não. Rapidinho. Reginaldo já respondeu. Porque pecuária não era para exportação. Muito bem. Não é porque não planta gado, não, viu? Não plantar gado não é plantation, não. É porque a pecuária, ela é voltada para mercado interno. Tem outro detalhe. Outro detalhe. A mão de obra da plantation é obrigatoriamente escrava. A mão de obra da pecuária é prioritariamente livre, assalariada, do vaqueiro, que pode ser um índio domesticado ou um mestiço. Ele é assalariado. Ah, professor, não tem escravidão na pecuária, não? Tem, mas só que é menor quantidade. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui a pergunta do Luan, deixa eu ver. Cadê? Professor, qual a diferença de entradistas e bandeirantes? Tipo, os entradistas eram daqui, os bandeirantes não eram? Não é por isso não. Existe a diferença sim. Entradista, ó, os movimentos chamados entradas são expedições. Eu estou sem tio aqui e sem cedilha, viu, galera? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cedilha tem. São expedições patrocinadas pelo governo. Deixa eu ver, não foi não? Oxe. Vocês estão vendo daí? Ó, expedições patrocinadas pelo governo. E as bandeiras, ou bandeirantismo, ou bandeirismo, são expedições
patrocinadas por particulares. Edições patrocinadas pelos particulares. Como assim, professor? Deixa eu dar um exemplo. Sertanista de contrato. O cara quer invadir um sertão, foi contratado. Ele vai receber uma grana se ele conquistar uma terra do índio. Ele não vai viver na terra. Ele vai só capturar a terra para o seu contratador. Exemplo, Domingos Jorge Velho. Ele não viveu na terra. Ele só conquistou. Então ele foi contratado por grupos particulares, por famílias do litoral. E ele leva o brasão da família que o contratou e finca na terra a bandeira de quem o contratou. Por isso que ele é o bandeirante. Ficou fácil agora, né? Beleza? Bom, atividades econômicas lá. Terceira, algodão. Tem dois tipos de algodão. O algodão arbóreo e o algodão herbáceo. Arbóreo é a árvore do algodão, você está vendo ali. E o herbáceo é a erva, os arbustos de algodão. Hoje, a produção algodoeira, ela é principalmente do algodão herbáceo. Mas o índio também conseguia pegar, óbvio, né, o algodão das árvores de algodão. E é tão bonitinho aqui, tem algodão até no litoral, viu? Esse algodão arbóreo. Bate um vento forte, aí, né, expulsa esse chumaço de algodão, parece um bocado de paraquedinha assim caindo. É bem bonito. E o algodão herbáceo, que é o algodão cultivado em grande quantidade, inclusive colorido, né, como falei na aula passada. Agora observe que eu coloquei ali embaixo do slide, que está assim, ó. A produção do algodão é pré-histórica. Não é isso? Tem os índios, que sabiam fazer tranças, cestos, tapetes, redes de algodão. Beleza? Então, os índios, eles já sabiam fazer redes de algodão. Falei semana passada, não foi? Dois municípios são muito importantes ainda hoje na produção de redes, com as mesmas técnicas indígenas. Santa Luzia e São Bento, interior da Paraíba. Beleza? Olha, o Fábio já avisou. Se está travando, o meu tá ok. Vocês é que tem que atualizar. Valeu? E tem também, olha só, no século XVIII, dois importantes eventos. No século XVIII surge no mundo a Revolução Industrial. Em 1760, a Inglaterra começa a fazer a Revolução Industrial. Então, 1760 é o quê? Século XVIII. E no ano de 1776, mais precisamente, no dia 4 de julho de 1776, vai ter a independência dos Estados Unidos da América. Se Estados Unidos da América, presta atenção, raciocínio, hein? Vocês vão fazer prova de raciocínio lógico, hein? Se Estados Unidos da América era colônia da Inglaterra e fornecia matéria-prima para a Inglaterra, e a principal matéria-prima para as indústrias inglesas têxteis é o algodão, Estados Unidos independente não vai mais fornecer algodão para a Inglaterra. A Inglaterra vai pedir algodão da onde? Paraíba. Pernambuco. Então, Paraíba e Pernambuco vão ser os maiores fornecedores de algodão para a Inglaterra. Estão entendendo? Inclusive, a Great Western, vocês estão vendo, né, que eu repito o assunto, não se preocupe então. O professor já ouviu falar disso, fui eu mesmo que falei disso, beleza? A Great Western, ela vai ser uma estrada de ferro que vai ser construída no Nordeste e em Campina Grande, terra do nosso colega aí, ó, vai ter o que a gente chama hoje de Museu do Algodão. O Museu do Algodão em Campina Grande, que é onde sai ali
Não, ó, o trem do Forró para Galante. Isso. Ali perto do Parque da Criança, né? Isso, você pegando ali pelo Hiper Bom Preço à esquerda, você chega lá no Museu do Algodão. Tem várias máquinas lá, inclusive do século XVIII. Lá tem a estrada de ferro, né? Inclusive a cabine do maquinista, né? O vagão da frente do maquinista ainda está lá do primeiro, que está em museu. Beleza? Conheço Campina Grande. Adoro Campina. Vamos continuar aqui. Aí lá embaixo tem ainda, que eu coloquei para vocês, né? Guerra de Secessão, vocês estão vendo ali? O que foi a Guerra de Secessão? Guerra de Secessão é um evento que aconteceu em 1863, 1864, 1865. Vamos voltar um pouquinho. Em 1808 tem um evento importante na história do Brasil, que é a chegada da família real. Lembra que foi expulso de Portugal, Dom João VI, família real vem para o Brasil, beleza? O Dom João VI no Brasil, é interessante que ele fez várias medidas. Uma é proibir a extração do pau-brasil. Outra foi obrigar a população brasileira a falar o português de Portugal, que até então o que mais se falava era o tupi-guarani. Outra coisa também é que ele começa a plantar no Rio de Janeiro o café. Ele não, né? Os seus funcionários, trabalhadores dele. O café foi plantado primeiro no Brasil, na província do Grão-Pará, que é o estado do Pará hoje. Mas, anteriormente, 1780 e pouco. Em 1808, o café chega no Rio de Janeiro. Professor, o que isso tem a ver com a história? Calma. O café do Rio de Janeiro, ele vai se alastrar para o interior do Rio de Janeiro na época que é o filho de Dom Pedro, que é o filho de Dom João VI que está governando, que é o Dom Pedro I. Na época do filho de Dom Pedro I, neto de Dom João VI, Dom Pedro II, o café ele chega no oeste paulista, que é a época do Império do Café, que vai gerar até depois a República do Café com Leite. Então essa é a trajetória da economia do café, beleza? Aí o que isso tem a ver com a nossa história? Veja bem, o assunto não é algodão. Quem é que patrocinou a estrada de ferro em Campina Grande? A Inglaterra. Então a Inglaterra está interessada no algodão. Beleza, isso é quando? Olha para o slide, século XVIII. Beleza? No século seguinte, no início do século XIX, 1808, não chega Dom João VI. Dom João VI ele veio escoltado pelos ingleses, então ele tinha que agradar os ingleses. O algodão para os ingleses ficou baratinho. Ficou muito barato, ficou nem preço de banana não, que banana era mais caro. Ficou quase de graça o algodão para os ingleses, e às vezes ia remessa de graça para a Inglaterra. E o que tem a ver com café, né? Essa é a sua pergunta? Quem era o maior comprador de café do Brasil? O Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. O maior comprador de café do mundo vai ser quem? Estados Unidos. Que é rival de quem? Da Inglaterra. Entenderam? Entenderam agora? Então vai ter uma rivalidade pelo comércio brasileiro. Inglaterra comprando da Paraíba e Estados Unidos comprando do Rio de Janeiro e São Paulo. Entenderam? Massa. O Wesley está pedindo para eu atualizar o slide? Como assim? Não entendi. É esse slide mesmo que eu estou usando. Ok? A única forma que eu tenho de atualizar aqui é atualizar todo o canal da internet. Eu não posso fazer isso porque vai cair, beleza? Eu estou dando informações para vocês de questões econômicas para poder falar de história da Paraíba. Porque não dá para falar da história da Paraíba num bocado de coisa aqui e depois você não está entendendo nada. Para você ter aí a compreensão, ok? Vamos seguir. Cuidado aí, Wesley, você fala atualiza os slides, eu estou achando que meus slides estão atrasados. Quais são os capitães mores da Paraíba? Veja aí, ó. São 12 capitães mores. E eles têm obrigatoriamente que cumprir com isso aí, ó. Eles têm que cumprir com isso aí. Geralmente era 1 para 3 anos. A administração geral é sua responsabilidade. Os mercados públicos também. Tem que melhorar as fortalezas, né? Vão ter que
Outra coisa. Quais são as fortalezas construídas na Paraíba? Calma que eu vou falar delas. Eu estou começando a falar dos capitães mores agora. Ok? Pronto. Petrechos. Petrechos a gente coloca hoje um A na frente. A gente chama de apetrechos. Tranquilo? E munições. Então ele vai ter que ser responsável por isso. Capitão já disse para você que tem a ver com armas, né? A autoridade de castigar os delinquentes. Quem é o delinquente, hein? O delinquente é qualquer pessoa que vai contra as leis do capitão mor. É o doido, né? De ir contra a lei dele é o doido, é o delinquente. Delinquente não quer dizer que ele fez um teste psicotécnico de sanidade mental, não. Só de ir contra as leis do território, ele já é considerado doido, ele pode perder a cabeça. Perder a cabeça mesmo, arrancar fora. Decepar. Proteger os índios dos abusos dos colonos, os capitães mores também têm que fazer isso. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque protegendo os índios dos abusos dos colonos, as famílias vão ver que o capitão mor, ele está, pelo menos, evitando as atrocidades. Tranquilo? De quem? Dos trabalhadores. Então eles não querem perder trabalhadores. Tem que desenvolver a capitania, porque tem que gerar riqueza para Portugal, e tem que conservar as matas também. Tem que preservar as matas, principalmente porque tem muito índio trabalhando para os capitães mores. Então, os índios vivem nas matas. Restauração dos engenhos, prestar conta ao Conselho. O que é o Conselho Ultramarino? São os fiscais da coroa que chegam aqui na Paraíba para ver se dá para melhorar mais, se dá para produzir mais, se dá para exportar mais. Vamos seguir, hein? Já são 11 horas e 18 minutos, viu? Vamos aos primeiros capitães mores. O João Tavares foi o primeiro, né? Foi o cara que fez a aliança com o cacique Piragibe, governou 3 anos, olha ali, ó. Passou por vários problemas com os índios potiguaras, que, instigados pelos franceses, recomeçaram os ataques. Então, cuidado. Vou repetir uma coisa que eu já falei. Logo que foi conquistada a colina, foi edificada a cidade, os índios e os franceses continuaram atacando. Com o apoio de Martim Leitão, Duarte, Gomes da Silveira, Ambrósio Fernandes Brandão, que era um padre, né? E o exército de Piragibe expulsam os potiguaras e franceses, que foram novamente expulsos. Porque eles atacaram de novo, foram expulsos de novo. Beleza? Foram expulsos 2 vezes. Aí foi ele responsável pela fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves, ok? A igreja de Nossa Senhora das Neves foi edificada. Foi edificada, era só uma capela, que recebe o nome Nossa Senhora das Neves, também é homenagem à santa, beleza? Foi ele que construiu também, no governo dele que construiu o Engenho del Rei, aqui o nome para vocês. Foi ele que recebe os primeiros religiosos, os jesuítas, que foram catequizadores dos tabajaras. Os jesuítas, eles escreveram o primeiro documento oficial da história da Paraíba, chamado Sumário das Armadas. Sumário das Armadas. Beleza? Aí, coisas que eu já falei, né? Construiu a primeira rua, que é a ladeira de São Francisco, né? Que é a rua primeira. Construiu a segunda rua, que é a Rua Nova, que é a General Osório hoje, que pega também a Duque de Caxias. Várias casas, cadeia, né, açougue, casa da Câmara. Ele faz a cidade. E é no governo dele que foi fundada a cidade. Tudo? Vamos seguir. O segundo capitão mor, que é Frutuoso Barbosa. Então, Frutuoso Barbosa, que ele estava na 3ª, 4ª, 5ª expedição, quando o João Tavares adoece, volta para Pernambuco, já terminando o seu mandato aqui, Frutuoso Barbosa fica como capitão mor interino. Aí o João Tavares ele estava já se preparando para voltar, e acontece aqui uma desavença na Paraíba do Frutuoso Barbosa com os espanhóis, porque o Diogo Flores Valdez e o Castelhon, eles não ficaram depois da conquista, eles voltaram para a Espanha e deixaram aqui um espanhol muito perigoso, muito traiçoeiro. Até o nome dele dá para vocês lembrarem disso. O nome do cara é Acova, La Cueva, aí ó. Então teve conflito do Frutuoso Barbosa com La Cueva. Tranquilo? Vamos ler o texto ali, ó.
Após ter participado de várias expedições de conquista do território, não conseguiu a posse do território. Mas, segundo a provisão selada pelo então cardeal Dom Henrique, em 1579, e confirmada em 1581 por Dom Filipe II, rei da Península Ibérica, Frutuoso assume o poder na Real Cidade em 1588, quando o seu pedido foi atendido e o seu poder reconhecido. Então ele vai ser o novo Capitão-Mor. De imediato atendeu as exigências, sublinha isso, sublinha. De imediato atendeu as exigências do rei, homenageando-o com o nome de Filipéia. É aí que entra o nome Filipéia na cidade atual João Pessoa. Real Cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves, puxando o saco do rei Dom Filipe. Beleza? Então ele vai ter problema com os espanhóis, como eu já disse, e ele vai ter problema também com os índios. Os índios potiguaras, junto com os franceses, vão atacar de novo e vão reconquistar a Baía da Traição. Aí, meu amigo, quando acaba o governo dele, vão chamar imediatamente o terceiro Capitão-Mor, que é um homem que estava lá na Bahia, um herói de guerra, o André de Albuquerque Maranhão, foi convidado com um único objetivo: matar, ou pelo menos expulsar, definitivamente os índios potiguaras da Paraíba. Então ele levou quase 2 anos, mas sua missão foi cumprida. Ele expulsou os potiguaras da Baía da Traição, que tinham vindo, né, no governo do Frutuoso Barbosa. Tem 2 coisas que eu coloquei ali no slide do Frutuoso Barbosa que eu não falei, né? Que foi ele que edificou a igreja de São Francisco e foi ele que construiu o Forte de Cabedelo, que é chamada Fortaleza de Santa Catarina. Beleza? Então, o segundo nome foi em 1588 com Frutuoso Barbosa, tranquilo? Que é o nome Real Cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Se na hora da prova não tiver o nome real na frente, não tem problema não, tá? Bota só Real Cidade de Nossa Senhora das Neves, pode ser Cidade de Nossa Senhora das Neves. Tem muito livro de história da Paraíba que não bota o nome real na frente, pode considerar como correto, ok? Então, feito a expulsão dos potiguaros, André de Albuquerque Maranhão pega a sua recompensa e vai embora. E aí vai vir o 4º Capitão-Mor da Paraíba, que é o Feliciano Coelho de Carvalho, que governou de 1592 a 1600. Veja que é o cara que fica mais tempo, hein? Ficou 8 anos, 8 anos. Os franceses, que tinham atacado de novo em 1596 com 13 navios, enquanto o Capitão-Mor combatia os potiguaras na Copaoba, na Serra de Copaoba. É uma serra ali próximo ao município de Mamanguape, ok? Ao retornar, reconheceu a magnífica vitória de seu forte, que com apenas 20 homens expulsou os mais de 350 franceses do Rio Grande do Norte. Que vinham, né, os franceses estavam vindo do Rio Grande do Norte, atacando a Paraíba, sabendo que o Capitão-Mor não estava aqui. E os franceses perderam por 350 contra 20. Por quê? Porque bastava 20 dentro do forte, bombardeando 2 embarcações, cada uma aproximadamente com 175 soldados franceses. Beleza? E ainda o Feliciano Coelho está ali, ó, no slide, ó, participou do comando aos ataques à capitania do Rio Grande do Norte. Ele ajudou a conquistar a capitania do Rio Grande do Norte. Ajudou na construção também do Forte dos Reis Magos, que é o forte lá de Natal. O fato mais marcante do governo Feliciano Coelho está ali, ó. Foi a paz definitiva com os índios potiguaras em 1599. Ou seja, foi o Feliciano Coelho que conseguiu acabar com as guerras entre homens brancos e índios. Ou seja, é um outro acordo, uma outra aliança. Agora um acordo de paz. Um acordo de paz com os 2 caciques potiguaras, um chamado Zorobabé, e o outro chamado Pau Seco, beleza? Tá aí para vocês. Zorobabé e Pau Seco são os 2 caciques, ou também, qual o outro nome para cacique? Moru de Chaba, beleza? Ó, o colega está falando, no caso, então foram 14 anos de guerra.
Assim, dentro do território paraibano, sim, dentro do território paraibano, são 11 anos de expedições, né, até 1585, aí de 1585, que é a conquista da cidade, até 1599, 1585 até 1599, beleza? Oi? Você está entendendo, não? Foi, né? Entendeu? 14 anos depois da conquista. Massa. Beleza, somando 25, Sebastião respondeu. Tranquilo, né? Bom, olha só outra coisa importante também, né? É que no governo do Feliciano Coelho vai chegar ordens religiosas. Eu vou deixar para falar disso quando eu falar das ordens religiosas. Tranquilo, né, galera? Estamos encerrando a aula de hoje. Só mostrar para vocês aqui, ó, esses são os outros capitães mores. Porque quando cai sobre os capitães mores, eles colocam assim, os principais são os primeiros. Os primeiros são primeiro, segundo e terceiro, mas eu gosto de falar do quarto também, porque o quarto aconteceu isso tudo aí que foi Feliciano Coelho. Beleza? Esses aí são os nomes dos outros capitães mores. Não precisa você saber detalhes sobre o governo desses capitães mores, não. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo, né? Olha, eu deixei tarefa para vocês, viu? Vocês receberam o material com questões. A próxima aula, entenda, vou repetir que tem gente aí que de repente saiu para beber água, ir no banheiro e tal. A próxima aula eu vou continuar com esses slides e no final da aula eu vou fazer esses exercícios. Tranquilo? Aí está perguntando, o Fábio acabou de dizer, ó, todo o material já está aí no ambiente. Agora cabe a vocês, eu não vou fazer a prova por vocês, então estudem. Valeu, galera, uma boa noite. E Fábio, eu preciso falar com você ainda aqui em particular, beleza? Valeu, galera, bom descanso também, não estuda mais nada agora, vai dormir. Amanhã depois pega a aula e aproveita. Valeu!